dois textos. Primeiro encontra-se em João, capítulo de número 6, versículos 70 e 71. São dois textos. Nós estamos falando sobre os discípulos de Jesus, ser discípulo de Jesus. E hoje eu vou falar sobre um discípulo que não tem muita fama boa, não. Mas que a gente consegue aprender alguma coisa com ele. A gente aprende com tudo nessa vida, meu irmão. Tudo. Até com Judas. João 6, 70 e 71. Quem imaginou que João 6 tinha tanto versículo, né? Diz assim: respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Agora, dá uma olhadinha lá em Mateus 26, 50. Todos vocês são importantes. Aqui toda a igreja é importante. Todos os irmãos aqui são importantes. Mas eu fiquei muito feliz de ver o Daniel ali. Todos vocês são importantes. Meu coração se alegra, mas fiquei muito feliz de ver o Daniel. Deus te abençoe. Mateus 26, 50. Está escrito assim: Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Só até aqui. Senhor, essa é a tua palavra que foi lida e será ensinada nessa noite. Me dê a graça, Espírito Santo, de poder transmitir aquilo que o Senhor falou comigo lá em casa, no meu coração, para a tua igreja ser alimentada pela palavra que é viva e eficaz, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Judas Iscariotes. Tão falado, né? Judas Iscariotes. Para quem não sabe, né, o nome Judas, ele está, como o Novo Testamento foi escrito em grego, né? O nome Judas, ele está, na verdade, sendo trazido do hebraico para o grego, mas o nome, na verdade, não é Judas, é Judá, uma referência à tribo de Judá, da qual ele fazia parte, possivelmente. A tribo de Judá. E Judá significa louvor. O nome Judá significa louvor, porque quando Leia ou Lia, tanto faz, teve o filho chamado Judá, de Jacó, ela disse: agora louvarei ao Senhor. Então o nome Judá significa louvor, né? Ou nós podemos também, aplicando o nome Judá, podemos dizer que significa louvável. Aquele que é elogiável. Então, Judas, quando andava na rua, e alguém chamava ele, dizia assim: lá vai o homem que é louvável, elogiável. A Bíblia diz, dá indícios, né, de que ele fazia parte dos escribas. Então ele era um homem muito culto, muito inteligente. E o nome Iscariotes significa aquele que vem de Quiriote. Quiriote é uma cidadezinha na tribo de Judá. Dos 12 discípulos de Jesus, ele era o único que era do sul. Todos os discípulos de Jesus eram da Galiléia ao norte. Então, Judas Iscariotes, né, que é o Judá de Quiriote, ele era um homem inteligentíssimo. Se nós fôssemos fazer uma pesquisa de opinião, chamássemos aqui os 12 discípulos, passa todos os 12, né? André,
que era o discípulo que estava de olho no lanche do menininho, lá no dia da multiplicação do pão e do peixe. Eu deduzo que André era gordinho. Que quando Jesus perguntou assim, alguém tem alguma coisa para comer? Aí André falou assim, tem um menino ali com 5 pães e 2 peixinhos. Quer dizer, ele estava de olho no lanche do garoto. Então ele ou era gordinho ou tinha muita fome. Brincadeira, tá? Então, todos os discípulos de Jesus são importantes. Mas veja só, Pedro é o discípulo mais citado no Novo Testamento. E o segundo mais citado é Judas. Às vezes você pensa, que Judas é o traidor e tal, mas ele é o segundo mais citado. Façamos uma entrevista com os 12. Dos 12, o mais inteligente era Judas. O que tinha mais conhecimento era Judas, o mais culto era Judas. Não é à toa que ele fica na responsabilidade de administrar o recurso do ministério de Jesus. Jesus escolheu ele, muito embora o chamou de diabo, ele disse, um de vós é o diabo. Mas Jesus escolheu ele. João 12, versículo 6, por favor. Alguém que encontra, leia bem alto. Fique em pé e leia. João 12, 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, tirava o que ali se lançava. Muito bem. Essa expressão, tinha a bolsa, eu vou até explicar uma coisa para os irmãos aqui. Quando nós vemos para o púlpito, para a igreja, nós vamos ler a Bíblia, a gente usa a versão revista e corrigida, uma de RC, revista e corrigida, que é uma versão mais culta, ela cabe mais para o púlpito, ele pede uma versão culta. Mas quando você vai ler na sua casa, você pode ler uma versão mais simples, mais explicada, porque aí você consegue entender alguma palavra que de repente aqui você não consegue. Por exemplo, a expressão bolsa. Bolsa aqui significa bolsa de dinheiro, tesouraria. Aí quem não tem esse entendimento, lê a Bíblia e diz assim, Judas cuidava da bolsa. O que quer dizer bolsa? Ele andava com a bolsinha? Não. Quer dizer que ele cuidava do dinheiro. Mas a Bíblia diz que ele era o quê? Ladrão. Então ele cuidava da bolsa, ele cuidava da tesouraria, mas ao mesmo tempo que ele fazia contabilidade, de vez em quando ele ia lá e metia a mão. O próprio João está dizendo isso. Aí eu digo, se tem aviso, tem história. Se tem a placa, tem história. Então João sabia de alguma coisa que ele tinha feito, que Judas tinha feito, que estava ali pegando o dinheirinho do ministério de Jesus, o dinheiro da bolsa. Então o que acontece? Diz a Bíblia que ele era ladrão, foi chamado de traidor todas as vezes que a Bíblia cita Judas, o Evangelho cita Judas, diz que ele era o traidor, o que havia de trair, o traidor, o traidor. Então o nome Judas, ele está hoje associado com traição. Alguém fala assim, lá vai o Judas, está chamando a pessoa de traidor. E Judas virou até um xingamento. Quem é que vai botar o nome do filho de Judas? Muito embora existam 2 Judas. Existem 2. Um, inclusive, escreveu uma carta que está na Bíblia, antes do Apocalipse. Esse que escreveu a carta não é o Judas ruim, não, é o Judas bom. É o Judas que era apóstolo, mas não era traidor, não, porque esse nome era comum naquela época. Então, Judas traidor, os Iscariotes, ele tem alguma coisa a nos ensinar. A gente aprende, irmão, nessa vida o que fazer e a gente também aprende o que não fazer. Diga comigo assim, o inteligente... Tem mais gente aqui, dá para falar um pouquinho mais forte, Diga, o inteligente aprende com os próprios erros. Diga assim, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Você entendeu o que você acabou de dizer? O inteligente aprende com os próprios erros. Ele erra e não erra mais.
Não, eu fiz isso aqui, não deu certo, não vou fazer mais. Agora, o sábio é aquele que vê os outros errando e fala assim, eu não vou nem tentar porque eu sei que ele errou, vai dar ruim para mim. Ele vê o erro dos outros e não comete. Então nós aprendemos também quando a gente vê alguém fazendo burrada. Onde você quer ser sábio, né? O sábio. E tem gente que não é sábio, é tolo. Mas o sábio, ele não precisa errar. Ele vê o outro errando e fala, não vou fazer mais. Por exemplo, se você vai em determinada igreja e chega lá, tem uma norma naquela igreja, vamos supor, aqui a gente cumprimenta dizendo graça e paz, vamos supor, só uma suposição. Aí você vai chegar lá, você vai cumprimentar com a paz do Senhor, porque você é da Assembleia de Deus. Crente da Assembleia de Deus cumprimenta com a paz do Senhor. Mas, se você vê alguém sendo chamado a atenção porque cumprimentou com a paz do Senhor lá naquele culto, você não vai passar carão à toa. Eu estou dando só um exemplo para vocês entenderem. Então, a gente não precisa errar. Basta você ver alguém errando e você aprende com o erro da pessoa. Agora, existem pessoas que pagam para ver. Aí quem paga para ver, realmente vai passar a prova. Tem jeito. É a lei da vida. O que você semeia, você colhe. Eclesiastes 3 diz, há um tempo de plantar e tempo de errado. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Você arranca o que você está plantando. Você não colhe, você arranca o que você plantou. Se você está plantando isso aí, é isso aí que você vai colher. Agora, se você não está gostando da colheita, muda o plantio. Se tem alguma coisa que você não está gostando na sua vida, você acha que está ruim, que está péssimo, que tem que melhorar, então veja aonde você precisa melhorar. Porque, eu vou dizer, 99,9999% da situação, somos nós que temos que resolver. Tem gente que bota a culpa no diabo. Ah, é o diabo, é o inimigo, é Satanás, é macumba, é feitiçaria, né? A Bíblia diz que aquele que é do Senhor, o maligno não o toca. O diabo não tem legalidade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Na nossa vida manda o Senhor Jesus. E se está dando errado é porque Ele quer dar livramento, você não está vendo. Então nós temos que entender essas verdades. Então nós aprendemos algumas lições com Judas. A primeira lição que a gente aprende com Judas é que é possível andar com Jesus sem ser convertido. Judas andava com Jesus, ouvia a palavra, comia com Jesus. Possivelmente ele ouviu mais coisas da boca de Jesus do que nós sabemos, porque algumas coisas Jesus falou não está registrado no Evangelho. Ele viu milagres que nós não vimos. Ele andava com Jesus 24 horas. Pelo menos 2 anos ele andou com Jesus direto, no mínimo. Mas ele não era convertido. Existem pessoas que se escandalizam, às vezes, com algumas coisas que acontecem na igreja, com alguns crentes, com algumas atitudes. Aí diz assim, como pode um crente... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu preparo a mensagem para vir pregar aqui, eu não sei quem vai estar na igreja não, tá? Eu preparo a mensagem antes do culto. Eu não sei quem vai estar no culto. Então, quando eu estou pregando aqui, a palavra é para quem veio, para quem vai assistir depois no YouTube. Mas Deus sabe para quem é a palavra. Então, por isso que Ele me dá a palavra antes. Eu não chego aqui, abro a Bíblia e começo a pregar. Não, a palavra já está aqui, já estudei em casa. Então, vai se alimentando aí. Tem pessoas que pensam que todo mundo que está na igreja é convertido. Aí se escandaliza. Olha, o fulano fez isso, fez aquilo. Você viu como é que ele agiu? Nem todo mundo que está aqui é convertido.
Olha o que diz aí 1 João, capítulo 2, versículos 19 e 20. Por favor. Primeira João, por favor, irmãos. Se achou, fica de pé, lê rapidinho, porque senão a gente perde tempo aqui. Vamos lá. Lê, por favor, Tamar. 1 João. É a carta, a primeira carta de João, 2, 19 e 20. Não. 1 João. É a carta. Achou aí, Lucas? Por favor. Isso. Isso, muito obrigado. Olha só o que João está dizendo sobre os falsos mestres. O contexto da palavra aí é falsos mestres. Levantaram falsos mestres na igreja, aí João está sendo questionado, ele vai nos dizendo assim: saíram de nós, presta atenção, porque não eram de nós. Porque se fossem nossos, estariam conosco. O que ele está querendo dizer com isso? Que os falsos mestres, eles até passam um período na igreja, mas uma hora eles vão embora. Porque não suporta a verdade. Mas isso se manifestou para que nós soubéssemos quem são. Mateus 7, 21. O negócio tá bom, hein? Pode ler. Essa briga é uma briga boa, né, rapaz? É uma coisa saudável isso, sabia? Um achou, outro achou também, isso é gostoso. Vai lá, lê aí, Tamara, então. Já está com a Bíblia abrida, como diz alguém? 7:21. Muito obrigado. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Então você vai ver um monte de gente ao longo da sua vida, da sua caminhada cristã, na igreja, pulando, sapateando, rodopiando, pregando, sendo obreiro e tudo, dizendo Senhor, 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 mas que não vai entrar no reino do céu, porque entra no reino do céu quem faz a vontade de Deus. Não é quem grita Senhor, Senhor, é quem faz a vontade de Deus. Jesus disse assim: você vai conhecer alguém, se ele está comigo ou não, é se ele faz o que eu estou ensinando. Se as minhas palavras, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês. Amandarabashuri andalaia. Porque não adianta se você ser batizado na igreja, tomar ceia, fazer tudo certinho e não fazer a vontade de Deus. Andar uma vida de pecado. Você está enganando a você mesmo. Você está achando que está indo para o céu e está indo para o inferno. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino do céu. Então nós temos que ser convertidos, não convencidos. Judas nos ensina essa questão. Ele andava com Jesus, mas não era convertido. Mateus 18, 6 e 7. Bora uma irmã aí ler para nós. Mateus 18, 6 e 7. Olha o que Jesus fala sobre os escândalos. Acho que não vai dar para falar tudo hoje, não. Pode ler. Lê. Muito obrigado. Olha o que Jesus está falando. É mistério que venham os escândalos. Ou seja, é necessário que venham os escândalos.
Ai daquele que escandaliza um desses meus pequeninos. Seria melhor amarrar uma pedra do pescoço e atirar no mar. Mas olha só, isso é uma hipérbole, tá? É um exagero. Jesus não está mandando ninguém se suicidar, não. É um exagero que ele está usando para poder fazer essa comparação. Mas olha que coisa interessante. Ele diz assim, ó, é necessário que aconteçam os escândalos. Mas ai daquele que provém os escândalos. Porque quando uma pessoa comete um escândalo, ela vai arcar com a consequência. Mas Jesus está dizendo, é necessário. Por que é necessário? Porque quando acontece uma coisa dessa natureza, aí você vê a posição que as pessoas vão tomar em relação ao escândalo. Tem pessoas que vão passar a mão na cabeça. Não conte comigo em relação a isso. Posso ser teu brother, teu amigo, teu parceiro. Mas na hora de corrigir, se eu tiver que corrigir, vou corrigir na palavra. Eu não tenho panela, não tenho panelinha. Tá? Pode ser meu esposo, pode ser meu parente, o que for. Não tem panelinha. Não conte comigo em relação a isso. Mas, quando acontece uma situação dessa, aí você vê o posicionamento das pessoas. Um passa a mão, outro diz que não tem nada a ver, outro diz que está tudo bem. E quem é de verdade diz assim, não, está errado, vamos condenar isso. Isso não está certo. Aí é por isso que Jesus diz que é necessário que aconteça, porque quando acontece é que você vê quem é quem. De acordo com o posicionamento de cada um. Quando acontece o escândalo, quem é de verdade se manifesta. Porque quem é de verdade não suporta o pecado, não suporta a coisa errada. Então, de vez em quando acontece um escândalo, para nós sabermos quem é quem. Jesus disse isso. Por que Judas andava com Jesus, mas não era convertido? Porque fazer parte do grupo, estar no grupo dos 12, não significa ser um dos 12. Diga comigo assim, estar no grupo dos 12 não significa ser um dos 12. A pessoa está, ela não é. A Bíblia diz, sede santos, ser. A Bíblia diz, sejam cheios do Espírito, ser. A Bíblia diz, sejam imitadores de Deus, ser. A Bíblia diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ser. Não é estar, é ser. Eu estou falando isso e meu corpo está todo arrepiado sentindo a presença de Deus. Lamaracanda calaçui de calahai. Tem pessoas que estão, mas não são. Estão, mas não são. Segunda lição. Ser discípulo de Jesus significa que você não pode ser materialista. Agora vai doer em alguém aí. João 12. É o quê? Ah, não, é Evangelho. Que a epístola não tem 12 capítulos. Nenhuma. João 12, versículo de número 4 em diante, eu vou ler aqui. Acompanhe na sua Bíblia. João 12, do 4 em diante. Diz assim: então, dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, pode ver, toda vez que cita Judas, fala que ele é traidor, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que se ali lançava. Olha que coisa interessante. Maria pega um vaso de alabastro com unguento que custava o mesmo que o salário de 1 ano de trabalho. Ela não pegou um vasinho com perfume baratinho, não. Ela pegou um vaso que custava 1 ano de trabalho, cujo cheiro era tão forte que se colocava numa pedra, se esculpia. Por isso que chama-se vaso de alabastro.
E ela não pegou esse vaso e derramou, não, porque esse unguento, presta atenção nisso aqui, esse unguento, quando você usa o vidro todo de óleo, você pode usar o vidrinho todo, jogar tudo. Quando você botar ele aqui, vai ter um restinho no final. Sempre fica um restinho. Azeite, óleo de cozinha, sempre fica um restinho. Maria não despejou o óleo, não. Ela quebrou o vaso. Isso quer dizer que o que ela fez, aleluia, não tinha retorno, não tinha volta. Ela disse: Senhor, eu estou te dando tudo que é teu, que lhe é devido. Eu não vou despejar o vaso, eu vou quebrar o vaso. Não tem mais volta o que eu estou fazendo. Isso é uma adoração sincera. É aquela pessoa que não derrama o vaso, ela quebra o vaso. Aleluia. Estou quebrando o vaso, não estou dando, eu estou quebrando, não tem volta, não vai sobrar nada, é tudo para o Senhor. Está aqui Jesus. Você é uma adoradora, quebrou o vaso. Só que isso era caríssimo. Um vidrinho desse custava 1 ano de trabalho. 300 denários. Aí Judas, e o cheiro desse vaso, esse perfume era usado em casamento. A noiva colocava esse perfume na testa, e quando ela estava a cerca de 1 quilômetro de distância, aí, pode botar 1 quilômetro, né? É muita coisa, né? 1 quilômetro é exagero. Os 500 metros de distância, a pessoa já sentia aquele cheiro diferente chegando. Uma gota, você imagina quebrar um vaso. O cheiro dentro daquela sala, e era um jantar, ninguém teve apetite para comer. Você imagina você pegar um vidro de perfume e derrubar num lugar onde vai ser feito um jantar. Aquele cheiro impregnou a sala, o ambiente ficou tomado daquele cheiro do vaso que foi quebrado. Porque basta um adorador quebrar o vaso aos pés de Jesus, que todo o ambiente é contagiado. Todo o ambiente, todo o ambiente é contagiado. Basta um adorador. É por isso que tem gente que quando pega no microfone, o culto muda, porque ele está quebrando o vaso, ele não está derramando, ele está quebrando. Aí muda o ambiente. Coisa linda, Jesus. Aí Judas, que era materialista, olhou para aquela atitude de Maria e disse assim: para. Em outros relatos do Evangelho, da mesma passagem, se você pode ler os textos paralelos, você vai ver que alguém molestava Maria. O que quer dizer molestar? Alguém foi lá e segurou ela. Ela estava aos pés de Jesus, derramando o vaso, quebrando o vaso, e alguém foi lá e segurou e falou: para. Esse alguém foi Judas. E ele está dizendo: por que você não fez outra coisa com esse vaso? Por que você não vendeu, sei lá, arrumou um dinheiro, deu para os pobres, o que quer que seja? Mas isso é muito caro para ser derramado para Jesus. Materialista. Ele estava pensando no preço, mas não considerou o valor da ação. Preço. O materialista sempre vai pensar no preço, ele nunca vai pensar no valor, porque preço e valor são coisas diferentes. Preço é quanto custa, é cálculo. Valor não tem como estimar. Ele não olhou para a ação de Maria, que era uma adoradora, ele olhou para o dinheiro, para o preço. Disse: essa mulher está louca, quebrar um vaso desse caro, mas ela estava derramando o que ela tinha de melhor. Ela pegou o melhor dela e entregou a Jesus. Mas o Judas, aquele que quer saber só do preço, só pensa em dinheiro, foi lá e disse: não, para, você está fazendo uma coisa. Quem é ele para mensurar aquilo que tem valor para o Senhor? Aleluia! Quem é ele? É o traidor. Mensurando, porque o Judas é assim, ele não quebra vaso, e quando você vai quebrar o seu, ele quer te interromper. O Judas é assim, aqui não tem isso, mas o Judas é assim,
Ele não faz e não deixa você fazer. Se você está fazendo, ele quer te parar, ele quer te interromper, porque ele não sabe o que é valor, mas você está quebrando o vaso porque você sabe o que Jesus fez por você. Maria havia recebido o maior dos milagres, que é a ressurreição de Lázaro. Então ela estava fazendo isso em sinal de gratidão, de agradecimento. Ela estava agradecendo a Jesus. Só você sabe o que Jesus fez por você. Então, se o Judas tentar te interromper, continua fazendo o que você está fazendo, porque você sabe a gratidão que está no seu coração. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa palavra. Eu estou sentindo Jesus aqui nessa palavra. Você sabe o que Jesus fez por você. Continua quebrando o seu vaso. Vai fazendo, porque Deus está se agradando. Deixa o Judas falar. Faz a tua parte, porque o Senhor vai te abençoar. Vai a tua parte. Anturianda labassúbia. Para que você vai para a igreja? Para que sexta-feira? Para que quarta-feira? Para que consagração? Para que escola dominical? É o Judas tentando te interromper. Mas quanto mais você quebra o vaso, mais o ambiente se enche do perfume, mais a glória de Deus se manifesta, mais a presença de Deus te envolve, mais o renovo do céu desce sobre a tua... Quebra o vaso, deixa o Judas falar. Quebra o vaso. E a terceira e última lição, que eu já passei do meu tempo. Vocês me ouvem mais 10 minutinhos? Amém? Meu culto de ensino aqui acaba cedo. Mas o negócio está gostoso, né? Dá para ir mais 10 minutinhos, dá? Então tá bom. Deixa alguma coisa para domingo, né? Senão vocês não vêm domingo. Se comer hoje bastante, vai ficar com a barriga cheia, domingo não vem. Domingo tem mais. Terceira lição. Jesus jamais desistiu de Judas, mesmo sendo ele o traidor. Eu fico parando para pensar que nós podemos ser o ser humano mais ruim que tem. Paulo disse, Jesus veio para os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aragachuri canta lamas. Você pode ser a pessoa mais ruim do mundo. Alguém pode olhar para você e falar assim, você não vale o prato de comida que você come. Você é ruim. Mesmo assim, Jesus não desiste de você. João capítulo 12, versículos 7 e 8. Eu vou ler aqui. A resposta de Jesus para Judas, no episódio do vaso que Maria está quebrando. Ele olha e diz assim, respondeu Jesus, deixa ela em paz. Que o guarde para o dia do meu sepultamento. Ela fez isso. Tem um sentido espiritual. Aí ele diz assim, pois os pobres vocês terão sempre consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Jesus está olhando para ele dizendo assim, Judas, o que você não entende, não opina. Fique para você. Eu sei quem são os meus adoradores. Se você não entende o mistério com Maria, fica na sua. E deixa, porque ela sabe o que ela está fazendo. Mas essa palavra de Jesus, ele está dizendo assim, nem sempre os pobres, eu nem sempre estou aqui, os pobres sempre estão. Ele está querendo dizer para Judas, Judas, valoriza o momento que você está vivendo. Ele está tentando trazer Judas para perto. Tem pessoas que não valorizam o momento que estão vivendo. Valorize o momento que você está vivendo, irmão. Se está vivendo um bom momento, valorize ele. Agradeça a Deus, seja grato. Aí Jesus continua. João 13, 26. Pode abrir a sua Bíblia aí e acompanhar. João 13, 26. Jesus agora está na Santa Ceia. Na última ceia. Olha o que a gente consegue entender do texto bíblico, que o texto bíblico nos diz. João 13, 26. Jesus respondeu, aquele a quem der este pedaço de pão molhado no prato,
Porque ele está respondendo a João. João perguntou, Senhor, quem vai ser o traidor? Aí Jesus disse, aquele que deu esse pedaço de pão molhado no prato. A sua Bíblia pode estar escrito assim, aquele a quem der o bocado molhado. Tem uma mensagem nisso aqui, né? Um bocado molhado. Um dia eu prego sobre isso. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Olha que coisa interessante. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, porque botar a peça de Judas, fazer o papel de Judas é ruim. Mas eu só posso dar alguma coisa a alguém se essa pessoa estiver perto de mim. E ao que me parece, se você ler todos os relatos da Santa Ceia, você vai ver, como eu li, que Judas estava pertinho de Jesus. Ou seja, ele estava no lugar de honra na Santa Ceia. Jesus não desistiu dele, chamou ele para perto. Vem para cá para perto. Mesmo ele sendo traidor, Jesus disse, vem para perto. Ele estava tentando fazer com que Judas entendesse que é melhor estar perto dele do que estar traindo ele. Vem para perto. Aí a terceira situação que Jesus insiste nele é a última. Mateus 26, 49 e 50. Mateus 26, 49 e 50. Está escrito assim. Vou esperar você achar aí, que eu estou ouvindo barulho de Bíblia sendo folheada, a gente espera. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas, eu te saúdo, ó mestre. Lhe deu um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou, amigo, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Você sabe qual é a maior dor que o ser humano pode sentir? Junto com a rejeição, a traição. Maior dor. A traição, ela provoca um misto de sentimento no cérebro. Isso é comprovado pela ciência. A pessoa recebe uma descarga tão grande de adrenalina, quando descobre que está sendo traída, que vai lá em cima a taxa hormonal e desce ao mesmo tempo. E ela começa a se sentir a pior pessoa do mundo. Abre-se, então, um marco na sua memória. E toda vez que a pessoa olhar para o lugar, toda vez que ela ouvir o nome, toda vez que ela sentir o cheiro daquele momento, ela vai se lembrar da traição. É impossível que não seja assim. A traição, ela marca a história. Mas Jesus nos dá uma grande lição. E ele não foi traído com um tapa, foi traído com um beijo no rosto. Ele está ensinando para nós que você pode se decepcionar de uma forma tão extraordinária com o ser humano. E eu estou percebendo aí, né? Estou vendo algumas coisas. A gente vê e ora. Alguma coisa eu pondero. Antigamente eu vi e falava, agora eu vejo e oro. A gente pondera. Eu estou observando. Estou observando a conduta. A gente, quando passa uma decepção com o ser humano, uma situação de tristeza, de angústia com alguém, a gente se fecha. E é mais difícil o perdão acontecer porque foi uma coisa que nos feriu, nos machucou. Mas aprenda um pouquinho com Jesus. Eu tomei um tapa no rosto quando eu li essa palavra, quando eu meditei, que Deus me deu essa mensagem. Primeira palavra, falar comigo, depois com vocês. Aprenda um pouquinho com Jesus. Foi traído com um beijo. E na hora dele virar para Judas e falar assim, você está amaldiçoado. E ele podia fazer isso. Ele é Deus.
Você vai para o inferno, miserável. Sai daqui, desgraçado. Em vez de Jesus falar isso, são palavras pesadas, né? Ele poderia ter falado. Mas ele vira para Jesus e diz assim: amigo. Amigo. É como Jesus estivesse dizendo assim: eu estou te dando mais uma chance aqui agora. Se você se arrepender, mesmo no ato da traição, tem salvação para você. Ele está dizendo: amigo. Amigo. Eu sei que tem pessoas aqui que foram muito feridas, com palavras, com atitudes, com ação. É o que eu estou dizendo, eu não sabia que ia estar na igreja hoje. Então vai recebendo aí, porque a palavra é para você mesmo. A palavra é para mim mesmo. Eu sei que tem pessoas que decepcionaram com lideranças, com pastores, decepcionaram com mãe, com pai, com marido, com esposa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não deixe essa raiz de amargura criar no seu coração, porque você não é assim. Você não é essa pessoa que Jesus salvou, libertou e encheu do Espírito Santo. Você não está sendo a pessoa que você é. Eu estou falando debaixo da autoridade do Espírito de Deus aqui para alguém. Você sabe que é com você. Você não é assim. Não é esse o projeto de Deus. Deus não te chamou. Mas outras pessoas, pastor, fazem assim. Mas você não é todo mundo. Você é diferente. Tira isso do seu coração e deixa o Espírito de Deus entrar e começar a limpar a tua alma nessa noite. Pelo poder da palavra, vai limpando a tua alma. A ferida foi grande, mas Jesus vai limpando a tua alma. Estou sentindo o bálsamo de Deus aqui nesta noite sendo derramado sobre essa igreja. Tem cura para alguém que está aqui com o coração despedaçado. Você não deixa transparecer. Você não fala. De vez em quando você deixa sair alguma coisa, mas está aí, esse negócio está te fazendo mal. Jesus te cura nessa noite desse mal. Em nome de Jesus, receba o remédio do céu sobre a tua alma. Andarabassuri andalabás.